Bom, viajando agora para a Argentina, o Banco Central elevou a taxa básica de juros a 118% ao ano. Uau! E fixou o câmbio depois da vitória do candidato Javier Milei nas prévias. Ivan Brandão, conta pra gente aí quais são os detalhes. Vocês aí reclamando da Selic, né? Pois é, rapaz, o mercado sempre não reagiu. dá pra piorar. Sempre dá pra piorar. Como diria minha mãe, não reclama não, que sempre tem alguém pior que você, né? É uma situação pior que você. O mercado reagiu muito mal, né? O resultado das primárias argentinas colocaram o candidato da extrema-direita Javier Milei à frente. O economista surpreendeu, terminou em primeiro com 30% dos votos. A gente trouxe essa informação aqui ontem, né? A disputa é considerada uma prévia das eleições no país. Ontem os títulos soberanos da dívida externa caíram 12%. As ações das empresas argentinas despencaram 18% em Wall Street e o dólar saiu do controle e disparou, subiu 22%. Para acalmar os ânimos, o Banco Central argentino anunciou uma intervenção, subiu a taxa de juros em 21 pontos para 118% ao ano, como você falou, Megali, fixou o câmbio oficial em 350 pesos. Já a cotação paralela foi às máximas, fechou o dia na casa dos 670 pesos. O humor do mercado é reflexo desse discurso polêmico, né, do Javier Milei, que acaba lançando incerteza sobre um cenário econômico que já é muito complicado na Argentina. Nota-se pelos números que a gente está falando aqui, são coisas que fogem totalmente da nossa realidade, né? O coordenador acadêmico da FGV, o Mauro Rocklin, aponta que as propostas do ultraconservador causam um aumento das incertezas econômicas no país vizinho. Isso tudo representa um aumento impressionante da incerteza com que a economia pode se defrontar. O aumento da incerteza e essa aversão ao risco faz com que dólar aumente fortemente, juros aumente fortemente, bolsa caia. Então, na verdade, o discurso do candidato e o que ele representa significam, numa só expressão, maior aversão a risco. Bom, o Milei se apresenta como um candidato antissistema, né, um outsider, defende propostas polêmicas e o Megali até comentou ontem aqui, né, a dolarização da economia, a extinção do Banco Central. O professor de Relações Internacionais Arthur Murta diz que o bom desempenho do candidato, na verdade, é um reflexo e vai muito na linha do que os nossos analistas aqui falaram, né, é um reflexo do descontentamento com a população, com o atual governo. Com as eleições do Alberto Fernandes lá em 2019, havia um descontentamento muito grande da população que queria mais políticas sociais e o peronismo se propôs a entregar e não conseguiu entregar. Gerou um caos econômico completo no país. Chegou completamente desacreditado junto à população que fez uma escolha nesse candidato que é outsider e que parece, portanto, ser alguém que vai trazer respostas simples para problemas complexos. Bom, em segundo lugar nas primárias ficou a coalizão centro-direita, Juntos por el Cambio, que conta com o apoio do ex-presidente Maurício Macri, segundo o nosso Fernando Schiller, é uma espécie de PSDB argentino. A candidata mais votada do partido foi a Patrícia Bullrich, que ela é ex-ministra da Segurança de Macri. Na coalizão peronista de centro-esquerda, que representa o atual governo, o atual ministro da Economia, Sérgio Massa, conquistou o segundo lugar geral. O partido dele, União por la Pátria, ficou em terceiro lugar nas prévias. O primeiro turno das eleições lá na Argentina está marcado para o dia 22 de outubro. Isso tudo é só por causa das prévias, né? Você imagina o que vai acontecer na época da eleição. Juntos pelo Cambio. O Milei é frequentemente comparado com o Bolsonaro aqui no Brasil, porque é um cara que muitas vezes encerra entrevistas aos xingamentos, sem responder as perguntas, tem uma atitude grosseira com a imprensa, é um antiabortista, então ele tem uma ou outra posição que converge com o Bolsonaro, mas a comparação não é precisa. Aliás, não há ninguém aqui no Brasil com quem a gente possa comparar o Milei. O Milei é aquilo que a gente chama de anarcocapitalista, né? ANCAP, que defende a extinção quase total ou total do Estado, a abolição do capitalismo, a liberdade absoluta de mercado, em que todo e qualquer objeto, todo e qualquer terreno, qualquer coisa ali é privatizada, tem um dono. É uma filosofia libertária que não tem muitos defensores no Brasil, a não ser um ou outro maluco ali na internet, personagens conhecidos de quem frequenta o Twitter. E mesmo no mundo, é algo que caminha mais pelo campo da teoria do que da prática. Existe algum país que já enveredou pela experiência anarcocapitalista? Não. Aos planos de se formar um microestado ali que fica entre a Croácia e a Sérvia,
que está reunindo assinaturas e adesões para que passe a existir. É a Liberland, o país que não tem governo, que não tem cobrança de impostos e que seria a primeira nação anarcocapitalista do mundo. Já há 100 mil inscritos, 100 mil pessoas que foram lá, colocaram seus nominhos, se prontificando a colocar o seu patrimônio na formação desse país, incluindo 3 mil brasileiros. Né? Então, mas é uma experiência teórica, uma maluquice, e é o que pretende implantar na Argentina, um país de mais de 40 milhões de habitantes, o líder das pesquisas. A eleição está decidida? Não está. Ele teve 30%. Os 2 demais candidatos tiveram, respectivamente, 28% e 27%. Então tá tudo muito próximo. Para que servem as primárias? Servem exatamente para definir quais serão os candidatos, mas principalmente para definir os que não serão. Aqueles nanicos que têm menos de 1,5% são eliminados nas primárias e a corrida pode se concentrar naqueles que têm real chance de vitória. Calendário na Argentina. A eleição acontece no dia... eu tô postando de memória, mas é dia 22 de outubro, né? 22 de outubro é o primeiro turno e o segundo turno acontece no dia 19 de novembro. Então anotem aí na agenda, ainda tem muita campanha, muita água para correr por baixo dessa ponte. Agora, a nossa experiência mostra, né, Carla Bigato, que é muito mais provável que alguém da direita moderada faça sua adesão ao radicalismo do que o radical aderir à moderação. Né? O que é preocupante porque a candidata da direita moderada, Patrícia Bullrich, é exatamente a segunda colocada com 28%. É muito difícil, ele tem 30%, o Milei. Muito difícil que ela roube votos dele, mas acontece de ele roubar votos dela. A experiência mostra, inclusive, aqui no Brasil. Obrigado, Ivan. Valeu.